Audiobook do livro Mensageiros do Amanhecer. Ensinamentos das Pleiades, por Bárbara Marciniak. Capítulo 7. A fusão multidimensional. É um privilégio participar do evento da vida. O simples fato de existirem fisicamente os contempla com experiências e características que não poderiam receber de nenhuma outra forma. Fazer parte da fisicalidade na Terra nesta época particular e durante os últimos 200 a 300 mil anos não deixa de ser um acontecimento realmente importante, porque significa terem vindo para um lugar onde reinavam as trevas. Tiveram que lutar para manter os olhos abertos para toda e qualquer oportunidade de reconhecer a alegria e a elevação. Se voltarem na história moderna, irão verificar que raramente as pessoas puderam ter vidas edificantes. É por isso que vocês precisam fazer brotar do vosso interior a elevação e se convencer de que podem fazê-lo. A natureza da existência na Terra tem sido uma luta entre a luz e as trevas há muitos eons. Algumas pessoas chamam de batalha entre o bem e o mal ou entre a elevação e a maldade. Nós apenas afirmamos que se trata de um acontecimento num lugar onde existem certas leis e regras e que a Terra certamente não é o único local que se depara com essa espécie de desafio. Vocês são espécies, vocês são especiais, pois a estrutura biogenética em que operam possui uma capacidade imensamente maior do que jamais sonharam. É muito interessante observar o vosso desempenho nessas lutas, porque vocês foram convencidos de que apenas podiam utilizar uma pequena porcentagem do vosso potencial. Na realidade, vocês são grandes criaturas criadas à imagem e semelhança dos deuses. Mesmo dotados com um potencial incrível, foram controlados a ponto de negarem a existência deste potencial. A maioria das pessoas usa de 3 a 4% de sua capacidade. Os mais avançados chegam a usar de 12 a 15%. Como é que ficam a maioria das pessoas? Onde estão os outros 80% ou 90%? O que fazem esses 90% da capacidade? Esses 90% estão despertando agora, e os olhos da antiguidade vão começar a se lembrar e a enxergar o que o eu é capaz de ser. Quando os olhos da antiguidade estiverem abertos e reconhecerem o vosso verdadeiro potencial, vão parar de brigar consigo mesmos. Vão parar de brigar pelas limitações e ultrapassar o que insistiam em usar e os puxava para trás. No Antigo Egito, eram necessárias muitas vidas para que um sacerdote iniciado abrisse completamente seus olhos para outras realidades. Eles eram treinados para reencarnar em determinadas famílias e lembrar-se de quem eram. Mães e pais sabiam quem seriam seus filhos porque lhes era revelado em sonho. Sabiam quem viria para seus corpos antes mesmo da concepção. Os olhos estavam muito mais abertos naquela época, e eles podiam enxergar várias realidades diferentes. Eram chamados os olhos de Horus, porque viam muitos mundos diferentes. O mundo da vigília, o mundo do sono, o mundo dos mortos, o mundo dos sonhos. Vocês que desejam abrir os olhos da antiguidade, que são mestres vigilantes, já passaram por treinamentos em muitas outras vidas. Agora chegou a vossa vez de integrar estes treinamentos num corpo e sistema que nada tem a ver com a vida templária. Algo que não está esperando para lhes oferecer um lugar para as vossas habilidades. Vocês são renegados, por isso a vossa sociedade não está esperando que desenvolvam os vossos dons, como no Antigo Egito. Não há espaço para os vossos talentos dentro da sociedade oficial. Ainda não estão vivendo como deveriam. Enquanto isso, seguirão o ritmo que o corpo, a alma e a mente julgarem apropriado para o uso dos vossos talentos. Não se martirizem por não estarem acelerando no ritmo que o vosso ego considera adequado. O ego tem olhos que veem uma parte de vocês. A alma ou os olhos de Horus, que olham através de vocês, têm uma visão completamente diferente em relação ao que é apropriado. Conhecendo as vossas necessidades, a vossa constituição, o vosso projeto, poderão operar num ritmo que irá mantê-los intactos. Os hospícios estão cheios de pessoas que abriram os olhos da antiguidade e o que viram não fez sentido para elas. Não conseguiram entender, não conseguiram encontrar a sua estação.
Sem um local onde ligar suas tomadas, o delicado equilíbrio do sistema nervoso é afetado. Vocês estão desenvolvendo o vosso sistema nervoso muito depressa e há maneiras de perceber isso. De vez em quando, conseguem pegar as pulsações que os tira da conhecida realidade física, saem da frequência da identidade tridimensional. Então, são capazes de mudar para outra vibração e ver, sentir e perceber que algo fora do comum, extraordinário, está ocorrendo. Normalmente, neste ponto, vem a negação de tudo, porque a mente lógica não consegue explicar o que está acontecendo nem controlar a situação. Então, vocês negam a experiência ou bloqueiam a memória. O ideal seria acreditarem na intuição. Se vocês acreditam no que sentem, mesmo que pela lógica não faça sentido, podem atuar confiantes. A impaciência é uma armadilha para muitas pessoas. Não menosprezem as virtudes da tartaruga que se movimenta muito lentamente, entra e contempla. Está perto do chão e enxerga muito bem. Quando quiserem uma aceleração na abertura dos vossos olhos da antiguidade, afirmem a vossa intenção. Pensem. O pensamento cria. Se o vosso pensamento for o desejo de uma mudança acelerada com maior crescimento e capacidade, é isto que acontecerá. Quando vocês duvidam, a dúvida também é um pensamento e também cria a si mesmo. Quando ocorre a dúvida, o processo de expansão para porque vocês estão negando a sutileza do que estão recebendo. Vocês estão vivendo uma década que rotulamos de a década inominável, os anos 90. Durante este período, todos os grandes eventos começarão a acontecer na Terra. Muitos destes eventos já estarão ocorrendo, mas foram sequestrados e confinados pelas autoridades oficiais. O funcionalismo oficial cresceu muito e não cabe mais dentro de seus limites, porque esses limites não mais comportam a evolução da realidade. Aqueles entre vocês que são antigos, que são os mestres a despertar, quando despertarem, queremos que sejam capazes de enxergar através dos olhos da antiguidade e consigam acordar algo que já conhecem, algo que se lembrem, algo no fundo de vocês. Vão precisar acreditar, confiar em si mesmos. Precisam ser capazes de ver, de entender o que estão vendo e de traduzir essa visão grandiosa para as outras pessoas. Vocês atingirão a compreensão de uma vasta implosão da consciência, que os levará a conhecer quem sempre foram. Cabe a vocês unicamente soltar as amarras e permitir-se seguir adiante. Já falamos sobre as vossas crenças e a importância do pensamento. Enfatizamos muitas e muitas vezes que vocês são o resultado do pensamento, que o pensamento e que esta é a essência da compreensão, da manipulação e do trabalho em vosso mundo. Quando começarem a retirar este processo do intelecto e a colocá-lo dentro dos vossos corpos, quando se comprometerem a viver a vida dessa forma, aí então os olhos da antiguidade começarão realmente a ver. À medida que começarem a descobrir a história da vossa alma, a vossa identidade neste corpo particular, o eu, pode parecer deveras insignificante. Vocês possuem uma essência magnífica, cuja expressão neste planeta data de tempos muito remotos e há tantas coisas acontecendo atualmente que não conseguem perceber. Se a existência neste planeta fosse um livro de 1 metro de espessura, com o despertar da nova era, vocês ainda estariam nas primeiras páginas. O livro inteiro será conhecido em muitas vidas. Conforme forem computando todas essas informações, a história inundará as vossas consciências e conseguirão ultrapassar as fronteiras do lugar onde achavam que a civilização se originou. À medida que forem desestruturando as vossas identidades, respeitem, acalentem e amem toda a variedade de identidades que constitui cada um de vocês e não considerem nenhuma delas insignificante. Respeitem-nas todas, quer estejam colhendo morangos no campo ou catando bitucas de cigarro na sarjeta. Permitam ao aspecto do ser que contém o fogo primordial expressar-se através de vocês. Podem continuar sendo o eu,
quando for apropriado o selo, então, quando a imensidão da energia desejar utilizar o vosso veículo físico como parte do plano para afetar a realidade, o eu não será aniquilado, mas incorporado. Isto é ser multidimensional. Isto é ser capaz de mover-se. Cada um de vocês sabe que está aqui numa sequência de tempo razoavelmente profunda. O período sobre o qual já se escreveu muito, se sussurrou muito e se falou muito está acontecendo. Trata-se da época em que a humanidade sofrerá uma mutação física à vista de todos e, literalmente, tornar-se-á muito diferente do que era anteriormente. No que se transformarão os seres humanos? Muito simples, os seres humanos se transformarão em seres multidimensionais. Esta é uma palavra grande que encerra um conceito grande. No entanto, trata-se de uma coisa que será tão familiar quanto calçar sapatos. Humanos multidimensionais são seres humanos que, conscientemente, existem em vários locais diferentes ao mesmo tempo. Os humanos estão passando por uma mutação. Estão evoluindo e tornando-se seres com capacidade para saltar de uma estação para outra e compreender a grandeza de quem são. Compreender que não acabam onde termina a sua pele. Os seres humanos não terminam onde termina a sua aura ou seu corpo etérico. Eles existem em muitas realidades diversas. Esta é a era do eu multidimensional. O eu que pode deslocar-se conscientemente em muitas realidades diversas. O eu que pode eventualmente bilocalizar-se e desaparecer. O eu que pode movimentar-se na quarta dimensão. Aquele que percebe, não aquele que pensa. Esta é a era do eu que compreende que a parte pensante de si é muito importante, mas não deve ser a polícia do corpo físico, deve ser um conselheiro. Vocês agora estão sendo orientados para cultivar a intuição, a avenida que vai conduzir ao casamento da consciência. Trata-se do casamento do aspecto masculino, que é o lógico, com o aspecto feminino, que é o sentimento. Implica em uni-los para que se tornem um. Chegou a hora de agitar. Vocês encontram-se num ponto crucial, e este é o momento de uma enorme mudança, um enorme salto, um abandonar, um liberar, um deixar ir. Chegou a hora de permitir sem restrições que a luz e o espírito movimentem cada um de vocês através de suas existências. Chegou a hora de permitir que se tornem um com os aspectos multidimensionais do eu e com partes do eu que nem imaginam existir. Estes aspectos do eu existem realmente, estão ligados a vocês e os usam, pois vocês são portadores de suas almas como veículos de movimento da luz neste universo, neste momento. Aqueles do nosso grupo que articulavam as probabilidades do Criador primordial estavam corretos em suas viagens no tempo e em suas antecipações. Realmente, o Criador primordial está enviando uma mudança de vibração para esta área de existência, esta zona de consciência de livre-arbítrio. A ação está acontecendo aqui na Terra agora. Esta é uma experiência de enorme amplitude, e é com grande emoção e ansiedade que cada um de vocês veio participar dela. Tenham coragem. É difícil enfatizar suficientemente: tenham coragem. Sigam a vossa orientação interior e confiem em si mesmos. Chamem a energia para os vossos corpos físicos e utilizem-na. Desafiem as leis da humanidade, porque foi isso que vieram fazer aqui. Vocês são renegados, assim como nós. Existem pessoas que não conseguem viajar nesta rota de consciência e tudo bem. Não é uma rota muito fácil, mas trará as recompensas que suas almas estão buscando, mesmo que elas cheguem através de batalhas. Vocês estão desmatando a consciência e chegarão a um lugar onde a vista é muito ampla, onde terão opções completamente novas em relação a onde ir, dentro e fora do planeta. As pessoas que se envolverem com vocês irão descobrir que também elas terão novas opções. Toda a conscientização atraída para este planeta nesta época acenderá a centelha de evolução que irá alterar a estrutura do universo. Pensem grande, pensem realmente grande e sigam em frente.
Quem são esses seres multidimensionais? Muitas vezes vocês foram induzidos a acreditar que existem outras porções de vocês mesmos que estão muito mais unidas e sabem muito mais do que vocês. De certa forma, isso foi e ainda é verdade. Contudo, vão descobrir que, sendo os portadores de suas almas, começarão a ativar dados arquivados dentro do corpo que contém a história integral de vossas existências. Como saber quando esses outros aspectos do ser começarão a se manifestar? Pode ser de forma muito sutil ou de forma violenta, como se levassem uma pancada na cabeça. Depende simplesmente de cada um. Podem estar sentados um belo dia e, de repente, num piscar de olhos, se encontrarem num lugar diferente. Isto é como levar uma pancada na cabeça. De forma mais sutil, podem estar andando na rua, olhando uma vitrine, quando de repente um manequim, um desenho ou uma palavra dispara algo dentro de vocês. Por um momento, dão uma guinada e captam a imagem clara de uma identidade simultânea, existindo ao mesmo tempo que vocês. Começarão a descobrir aspectos de si mesmos que existem não fisicamente ou partes de vocês que são criaturas trabalhando no espaço, seres extraterrestres de verdade. A alma vai despertar. Ela conhecerá cada aspecto de si mesma, e cada aspecto seu compreenderá tudo a respeito de si instantaneamente. Tornar-se-ão conscientes de todas as realidades de uma só vez, se aprenderem como entrar no ritmo vibracional da quarta dimensão. Desenvolverão esta capacidade equilibrando primeiro 3 ou 4 realidades, depois 5 ou 6 e assim por diante. Despertarão as faculdades do Criador primordial e cada um se tornará o seu próprio Criador primordial. O objetivo do Criador primordial ao criar este universo e todos os outros era desenvolver-se a ponto de possuir tantos canais de dados multidimensionais abertos que ele, cuja consciência está em todas as coisas, estaria consciente de si em todos os eventos que envolvessem cada uma destas coisas e conseguiria computar tudo isso sem enlouquecer. Vocês estão desenvolvendo esta faculdade. Basicamente, a parte que estão atravessando agora é a mais árdua, porque estão duvidando e questionando se tudo isso é realmente verdade. O corpo diz uma coisa e a mente diz outra. O corpo diz uma coisa e a sociedade diz outra. O conhecimento está crescendo e trata-se do conhecimento daquilo que está despertando dentro de vocês. Precisam estar empenhados o tempo todo. Quando começarem a vivenciar estas habilidades, estes dons, precisam aprender a trabalhá-los. Comecem sabendo que possuem orientação divina e que todos os acontecimentos atraídos para vocês os levam ao crescimento. Não importa a revolução que pareçam produzir em suas vidas. E principalmente, esses eventos tornarão vocês mais ricos. A situação atual pode ser comparada a alguém descarregando barris cheios de ouro no vosso quintal e vocês dizerem: droga, o ouro está estragando a grama. Vocês podem achar que o gramado não está tão bonito quanto era por causa do ouro. Aprendam a participar de qualquer experiência que vivenciem. Participem plenamente do vosso corpo físico. Desfrutem dele, tenham bons momentos com ele e aprendam a simultaneamente observar suas experiências, o efeito que estas experiências provocam nas outras pessoas e em vocês mesmos e os resultados que obtêm de cada uma delas. E assim, sempre que algo de natureza extraordinária ocorrer, poderão dizer para si mesmos: uau, outra vez, o que é que eu posso aprender com isso? Quando não estiverem tendo estas experiências, imaginem-se assumindo o controle de suas vidas, agindo como se pudessem comandar ou alterar umas destas experiências a próxima vez que elas surgirem. Vocês conseguem fazê-lo da mesma forma como aprenderam a despertar no meio de um pesadelo e a ordenar que não seriam raptados pelo bicho-papão, ou a fazer o sino tocar bem na hora em que iam ganhar um 0. Como indivíduos e como espécie, devem cultivar essa credibilidade ou intenção em todas as experiências da vida. Uma convergência de seus eus está prestes a ocorrer neste planeta. Os eus que vão encontrar estão chegando de todos os confins do universo. Existem eus que a simples lembrança petrifica, e eus que a simples visão poderia matá-los de um ataque cardíaco. Estes eus são vocês. A Terra está passando por uma iniciação.
Vocês passarão por uma iniciação porque fazem parte da Terra e não podem separar-se deste sistema. A Terra está se transformando e pretende agir como um dominó para o seu sistema solar. Pretende fundir múltiplos mundos em um. Pretende estar ancorada o suficiente para permitir que todos estes mundos existam e para traduzir a experiência. A Terra está pronta para isso e, claro, todos vocês também devem estar. O mundo 3D tridimensional está fadado a uma colisão de dimensões. Não uma colisão de mundos, mas uma colisão de dimensões. Muitas dimensões irão chocar-se. Algumas destas dimensões podem parecer pavorosas, aterrorizadoras. O teste, a iniciação, e iniciação significa sempre atuar em outra realidade para conquistá-la e transmutá-la. Será defrontar-se com estas energias e entidades aparentemente de um horror total e compreender que elas vieram fundir-se com vocês porque são vocês. Elas fazem parte do ser multidimensional que vocês são, e vocês são os portadores da alma. Vocês são luz. As trevas virão à luz. Sejam muito claros quando lidarem com estas coisas. Se tiverem hesitantes sobre algo, não o façam, sejam claros. Nós definimos luz como a promoção, a distribuição e o partilhar de informação. Trevas são o controle e a retenção de informação. Pensem sobre isso, sintam. Vocês vieram a este planeta com um programa codificado para trazer luz e provocar uma transformação planetária colossal. Vieram para serem os porta-estandartes das vossas almas, a parte das vossas almas que vai liderar e que diz: eu estabeleço o ritmo aqui e o ritmo é luz e informação, nada de sombras. Alguma vez já pensaram que existem porções do vosso eu que se encontram nas trevas e que não conseguem chegar à luz, a não ser com a vossa ajuda? Elas também querem luz. Elas querem respostas e soluções. O que vocês sentem podem não ser a intenção das forças das trevas, e sim a emoção das forças das trevas. O medo que vibra decorrente da falta de informação. Partes dos vossos eus que estão desinformados virão a vocês para receberem informação. Como vão informá-los? Espalhando luz, compartilhando a luz, dizendo: é minha intenção que todos os meus outros eus venham comigo nesta jornada e que também eles recebam a luz. É muito simples. A batalha entre a luz e as trevas, na verdade, não serve a vocês. Faz parte da história de separação que os confunde. Na verdade, trata-se simplesmente de aspectos individuais de algumas que adotaram aparências diferentes, entrando em conflitos consigo mesmos. Vocês estão lutando consigo mesmo. A batalha da luz contra as trevas ou do bem contra o mal não passa de uma batalha entre porções de vocês mesmos. Estas porções são extensões multidimensionais ou reencarnações do mesmo coletivo de energias de que fazem parte como indivíduos. Quando não compreendem determinada coisa, vocês a temem. Como formas separadas da consciência que faz parte do jogo do Criador primordial, encontram-se num universo feito por dualidade. O Criador primordial trouxe esse universo à existência com os componentes do livre-arbítrio para que este conduzisse ao caos e depois a um realinhamento de energia e a uma percepção do Criador em todas as coisas. Com o livre-arbítrio, tudo é permitido e as oposições acontecem. Estas oposições retalham o eu da mesma forma que o Criador primordial está em todas as coisas e permite todas as coisas. As coisas que os amedrontaram são vocês. Portanto, quando se concentrarem na história do bem e do mal e quiserem compreendê-la, precisam apenas perceber que estão jogando bola com outros aspectos de vocês mesmos, que lhes permitem jogar do vosso ponto de vista. O assim chamado mal serve a um grande propósito. Vocês julgam não apenas porque parece ruim. Como membros da família da luz, quando vivem em outros lugares, vivenciam vários aspectos de si que podem atingir a perfeição. Quando vêm para a Terra, entram na densidade do planeta e só podem atuar com a limitada dupla hélice. Por isso, esquecem muitas coisas. Agora, à medida que forem despertando e reconhecendo a vossa potencialidade, vão descobrir que vocês são vossos próprios inimigos. Como membros da família da luz, têm acesso a um
tremendo arsenal de entendimento que outros seres não têm. Vocês vêm com ele, são lembrados de que ele existe e, agora, estão aprendendo e aceitando isso. Parte da vossa tarefa consiste em permitir a vocês mesmos a fusão com os vossos eus, que aparentemente são inimigos e se encontram separados de vocês. Estes eus encontram-se em todas as variedades da existência. A vossa tarefa consiste em manter a frequência do amor, que é a frequência da criação, da luz, da informação, através de toda a coleção das vossas almas. Vieram juntos, como alma, para adquirir experiência e enriquecer o Criador primordial. Ao se separarem, partem e agem de acordo com o vosso livre-arbítrio, quaisquer que sejam as vossas escolhas, sem julgamento, para adquirir as informações corretas que os trarão de volta ao todo. A história do bem e do mal pode atrapalhá-los se não conseguirem superá-la. Vocês constituem uma coleção de personalidades de riqueza incrível, que encarnam em diferentes sistemas de realidade. Como membros da família de luz, vêm a esta realidade para trazer informação, e o fazem em diferentes sistemas. Existem versões vossas que estão executando o mesmo trabalho na comunidade dos largatos, dos insetos e dos pássaros. Vocês são uma coleção de personalidades. Como membros da família da luz, a experiência das vossas reencarnações inclui formas não humanas. Uma característica que os membros da família da luz têm em comum é a sua participação em diversas versões das realidades sencientes ou compostas. Muitas das formas que escolheram para encarnar podem parecer-lhes muito estranhas e assustadoras, contudo, esta é a maneira pela qual as vossas almas evoluem. Vocês não encarnam numa só espécie, são viajantes. Assim como estão fantasiados de humanos, também o podem estar de largatos ou de outra coisa. Fazem isso para poderem se unificar e compreender a essência do Criador primordial através de uma variedade de espécies que, aparentemente, nada têm em comum. Como membros da família da luz, vocês conhecem os bastidores. Vêm como embaixadores para fazer as realidades se fundirem e absorverem as informações umas das outras, para que todos os envolvidos no processo possam liberar o medo e perder as inibições. Parte do vosso trabalho consiste em encontrar estes outros eus, fundir-se com eles e sentir como é. O ideal seria que se tornassem viajantes multidimensionais e fossem capazes de extrair a força de seus corpos. Assim, se estivessem trabalhando no campo, talvez cultivando a terra ou conversando com alguém, ou colhendo morangos e de repente algo os atingisse, um som, vocês pediriam licença e diriam: "Estão me chamando, volto mais tarde." Saíam do lugar, sentavam-se e permitiam que a vossa personalidade atual terrestre partisse. Conscientes, levavam então esta personalidade para onde ela estava sendo chamada, para que contribuísse com a qualidade da família da luz que estava sendo necessitada naquela realidade. Vocês irão saber. Todos se tornarão jogadores multidimensionais. Não se importarão quando um de vocês pedir licença ou ouvir o chamado. Viajarão com a consciência e a diversão virá do eu. Não precisarão ler livros, ouvir músicas ou ir ao cinema, pois estarão vivendo tudo isso. Ao trazer as faculdades da família da luz para este planeta, muitas pessoas não vão querer tê-los aqui, porque vocês não se submeterão a seus deuses. Nem todos querem a liberdade. Vocês, como membros da família da luz, vão criar uma nova terra que será livre. Quem não quiser ser livre também possuirá a terra. Haverá uma divisão, um tempo de separação. Os membros da família da luz sabem que não há necessidade de se forçar nada. Vão simplesmente trabalhar em harmonia, sustentar uns aos outros e buscar apoio uns nos outros, porque o que irão fazer será muitas vezes considerado uma afronta. Cada um de vocês ofereceu-se para vir à Terra agora para sustentar uma frequência. Neste período, a frequência é a luz, mas, posteriormente, irão aprender como sustentar a frequência do amor. A grande maioria de vocês não tem a menor ideia do que seja a frequência do amor. Nós estamos falando de amor e de luz, no entanto, vocês não compreendem suas ramificações nem o seu verdadeiro significado. Luz é informação, amor é criação. Precisam estar informados antes de criarem. Compreendem isso?
À medida que crescerem e atingirem estes planos superiores de reconhecimento, vão esbarrar no que parecem blocos de cimento, camadas de vocês próprios que os seguravam. Imaginem a frequência que limitou a experiência humana como uma estação de rádio. A experiência humana ficou na mesma estação por 300 mil anos, sempre o mesmo velho som. A experiência humana era incapaz de mudar o dial e ouvir uma banda diferente, sempre a mesma frequência era transmitida. Isto criou uma quarentena, o planeta lacrado. Os raios cósmicos criativos enviados pelo Criador primordial e pelos planejadores originais bombardeiam a Terra e atravessam esse escudo de frequência, mas precisam ter alguém para recebê-los. Sem um receptor, estes raios cósmicos criativos criariam a confusão e o caos. Como membros da família da luz, vieram a este sistema para receber estes raios de conhecimento. A vossa missão é disseminar o conhecimento, o novo estilo de vida e a nova frequência para o resto da população, alterando o planeta inteiro. Como membros da família da luz, estão aqui para ancorar a frequência e permitir que o processo de mutação ocorra dentro dos vossos corpos para que possam torná-lo possível em todo o planeta. Vocês vivem o processo e o irradiam para o planeta. O que isso significa? Significa que finalmente a vossa realidade vai mudar e a maneira como lidam com a realidade também. Vocês vão deixar de ser vocês, como se conhecem, e se tornar mais conectados com todas as vossas outras partes que estão querendo dar o mesmo salto de consciência que vocês deram. Este processo envolve encontrar, fundir-se e usar o ser multidimensional. À medida que atingirem um maior conhecimento, vão perceber que não estão sozinhos e que existe uma infinidade de eus. Estão desafiados a entender isso. Não há como atingir um conhecimento superior sem passar pelo ser multidimensional. Isto significa atingir a realização plena e vivenciar, encontrar e fundir-se com um coletivo de inteligências existentes no agora, sempre em expansão, além do tempo e do espaço. Acreditem em nós quando afirmamos que vocês, como membros da família da luz, se prepararam realizando uma extensa pesquisa histórica sobre a manipulação que vem ocorrendo no planeta, da mesma forma que um missionário é treinado por um longo período antes de ser enviado a esse campo de ação. Cada um foi treinado individualmente e o conhecimento está dentro de vocês. Nosso papel consiste em vibrar as cordas-chave que irão ativar a vossa consciência para que possam compor os vossos concertos, tocar as vossas melodias ou dançar dependendo da preparação que lhes foi ministrada. O conhecimento está dentro de vocês e, se concordarem em descobri-lo, ele despertará e revelar-se-á a partir de níveis cada vez mais profundos do vosso ser. Tornar-se-ão autossuficientes, se concordarem com isso, e incrivelmente sábios também, se não tiverem medo e não interromperem o processo. Estamos lhes contando com muita honestidade que o medo sempre fará parte do vosso processo evolucionário, portanto é bom se acostumarem com ele. Não devem achar que o medo é ruim. Se sucumbirem aos vossos medos e se permitirem entregar-se a eles, poderão circular por eles, vivenciá-los e assim vencê-los. Comecem a dizer: eu transmutarei este medo, eu compreenderei que ele me serve. Lembrem-se que o vosso poder e capacidade de criar a realidade através da força de vontade terminam onde o medo começa. A vida é encontrar o medo. Comecem a observar os eventos das vossas vidas e como os criaram. Vocês foram treinados e codificados para isso. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.